Shalom, amados. Os discípulos de Jesus passaram vergonha por não jejuar. Da minha caminhada de fé, eu já vi tantos pastores passar sufoco por um demônio não obedecer ele. Nos meus primeiros anos de fé, eu cheguei a receber profecia que o meu ministério era de expulsar demônio, porque em alguns lugares eu fui chamado para expulsar demônio e tinha um grupo de pastores sendo envergonhado. Eram pessoas de Deus sem orientação de permanecer em jejum. O jejum é algo que nunca pode se apartar de homens de Deus e de mulheres de Deus. Marcos 9:17 diz assim: E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe meu filho que tem um espírito imundo, e este onde quer que o apanha, o despedaço, e ele espuma, arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei o menino. E trouxeram ele. E quando ouviu, logo o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. Perguntou ao pai quanto tempo há que sucede isso. Ele disse: desde a infância. Muitas vezes lança na água, lança no fogo. E ele disse para Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino deitado como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa com os seus discípulos, lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsá-lo? Eles tinham uma curiosidade. Eles perguntaram para Jesus: por que a fé não funcionou? Por que a autoridade não funcionou? E Jesus disse assim: essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. Uma tradução diz muita oração e muito jejum. Por isso que lá em Mateus 4 você vai ver que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, aonde jejuou 40 dias e 40 noites. Ele ficou lá, ele parou para jejuar. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão agitadas, correndo de um lugar para outro, desesperados, e eles não estão mais parando para jejuar. Não estão mais. Esse dia encontrei um pastor que ele tinha tanto problema para resolver. E ele estava assim, perdido. E eu falei para ele: quando você parou a última vez? E fez um jejum só de 7 dias com água. Ou de 3 dias, um jejum seco. Esther, quando Mardoqueu chamou a responsabilidade na vida dela, lá no livro de Esther, capítulo 4, ela disse: eu e minhas servas, uma tradução diz: eu e minhas meninas, jejuaremos 3 dias e 3 noites, não comeremos e não beberemos, né? Poucos dias parei para fazer exclusivamente um jejum desse. Alguns discípulos caminharam e creio que na próxima semana de novo já vou estar num outro jejum de 3 dias seco, né? Ele é um jejum que reverte certos quadros. Existem situações que estão na Bíblia para nos dar direção profética de jejum. E nós precisamos entender que Deus não nos predestinou à vergonha. Deus não nos predestinou a ser abatidos na caminhada. Deus não predestinou você a derrota nenhuma. Não tem nenhuma predestinação dessa para o povo de Deus. Mas te predestinou para uma vida de jejum. 77 vezes você vai achar a palavra jejum, jejuai, jejuarão, jejuemos, jejuou, envolvendo a palavra de jejum. Está 77 vezes na Bíblia. E se está 77 vezes na Bíblia, é uma palavra bem profética, né? Por que 77 vezes na Bíblia? Não estou me referindo a Moisés.
os jejuns que tinha dentro da lei. Lá diz: não comeu e não bebeu, ou afligiram a sua alma por um tempo. Mas essa palavra está muitas vezes na Bíblia. Isso é Deus querendo nos despertar para um tempo de jejum, querendo nos chamar para um tempo mais profundo de jejum. E quando você vê homens e mulheres triunfando sobre circunstâncias, em batalhas com principados e potestades e tendo vitória após vitória, é porque eles tiram tempo de jejum. E que a porção do Espírito Santo o suficiente para te sustentar em uma caminhada de jejum nesses dias seja derramado sobre a tua vida. Haja graça, haja favor de Deus, haja o cuidado de Deus. As promessas que tem nas Escrituras sobre o jejum, elas são muito fortes, a clareza que o jejum traz é muito forte. Por isso nós temos que ser despertados nesse tempo, porque assim como o inimigo está trazendo uma adversidade maior, Deus quer liberar uma porção maior da sua graça, do seu poder, da sua glória, da sua virtude, para que nós triunfamos sobre todas as circunstâncias adversas. Deus te abençoe.